ser crise no Palmeiras, gente. Perdeu o título para o maior rival, não conquistou nenhum título de expressão no ano passado, Leila sendo xingada nas arquibancadas, Abel Ferreira sendo um pouco questionado, principalmente nas redes sociais. E aí, família palmeirense, tudo bem? Hoje vamos reagir a esse vídeo que está dando o que falar. Pilhado soltou uma bomba. Se o Palmeiras perder essa final do Paulistão, é crise na certa. Crise no Palmeiras? Será mesmo? A gente sabe que a pressão é grande, que perder um clássico dói e que a torcida não perdoa. Mas vamos combinar. Estamos falando do Palmeiras, um gigante que já provou inúmeras vezes que sabe virar placar em decisão. Um time que não se abate fácil. Lembram da final da Libertadores de 99? Ou da Copa do Brasil de 2012? O Palmeiras já mostrou que tem raça, que tem garra e que sabe jogar com a pressão. Então, será que uma derrota no Paulistão seria motivo para a crise? Bem, vamos ouvir o que tem a dizer os corneteiros de plantão. Clássico. Quem vencer joga o outro na crise, né? Corinthians, se vencer, crise no Palmeiras, gente. Perdeu o título para o maior rival, não conquistou nenhum título de expressão no ano passado, Leila sendo xingada nas arquibancadas, Abel Ferreira sendo um pouco questionado, principalmente nas redes sociais. Palmeiras venceu. Aí, meu amigo, aí é crise geral no Corinthians. Eu acho que até maior, né? Vocês concordam? Se o Palmeiras vencer, a crise é maior no Corinthians. Por quê? Porque aí tem a pré-Libertadores, mico. Augusto Melo volta, com certeza volta tudo aquilo de impeachment. Perdeu tudo, não conseguiu organizar o clube. O Palmeiras pode jogar o Corinthians na crise e o Corinthians pode jogar o Palmeiras na crise. Mas a crise no Corinthians seria maior? Na minha opinião, sim, pelo mico na pré-Libertadores. E porque o título significa mais para o Corinthians. O Palmeiras ganhou tudo recentemente. E para vocês? Eu acho que no Corinthians teria um efeito pior, sim, pela pré-Libertadores e também pela gestão do clube, né? No Palmeiras vai ter xingamento contra a presidente, alguma coisa contra o treinador, mas a presidente ela não liga. Então isso acaba sendo uma vantagem. No Corinthians tem efeito, no Corinthians pode causar estragos, né? No Corinthians o Corinthians ele é muito mais suscetível, a gestão do Corinthians é muito mais suscetível à pressão. O que vem de fora acaba fazendo barulho realmente dentro do clube. No Palmeiras não faz muito barulho dentro do clube o que vem de fora. No Corinthians faz mais. Então acho que no Corinthians seria um efeito pior. Eu tô com... Não, e tem outra, né, Raizinho? No Corinthians, pesa muito esse Campeonato Paulista. Pro Palmeiras, vamos ser sinceros, gente, é o que eu falo também do Flamengo no Rio, é o que eu falo da atual situação do Atlético Mineiro em Minas. Não pesa tanto o Campeonato Estadual. Não pesa, porque o time conquistou tudo recentemente. É o atual tricampeão. Pode ser tetra depois de mais de 100 anos que não tem um tetracampeão em São Paulo. E o Palmeiras pode ser tetra. No Corinthians, não. No Corinthians teve o mico na pré-Libertadores, teve luta contra o rebaixamento nos 2 últimos anos. Tem aí um jejum de títulos de 6 anos. Eu falava desde o começo, não só para essa final. Para mim, Corinthians e Santos tinham que brigar mais por esse Paulista. Porque para eles pesava mais esse Campeonato Paulista do que para o São Paulo e para o Palmeiras, porque o São Paulo também foi campeão da Copa do Brasil. Você concorda, Raí? E outra, tem favorito esse jogo? Eu acho que não dá para fugir, né? O Corinthians. Saiu na frente, na casa do rival, se torna o favorito decidido em casa, né? Também acho. O Corinthians tem o favoritismo da vantagem, não é uma vantagem irreversível, né? Um gol, o Palmeiras pode muito bem buscar, mas o Corinthians tem sim, favoritismo nessa disputa. E em relação à questão da pressão, concordo com vocês nessa. O Corinthians está muito mais pressionado pela sequência recente, né? Há muito tempo não ganha um título, venceu o primeiro jogo, então perder essa final, né? Ter ali uma reviravolta, uma virada do Palmeiras, tornaria esse fechame grande demais, né? Você chegar para decidir na sua casa, torcida única, com uma vantagem e perder o jogo, eu acho que aumentaria muito a pressão em um ano onde o Corinthians já passou por várias instabilidades, né? A gente está no finalzinho do 3º mês só do ano, mas o Corinthians já teve
2 reuniões para votação de impeachment, eliminação precoce na Copa Libertadores, se acontecer a derrota, né, se somaria aí esse cenário. Então, para o Corinthians, uma possível perda do título na quinta-feira pesaria muito mais para o Palmeiras, até em perspectiva para a temporada, né? Porque se a gente olhar para os outros títulos, o Palmeiras é um candidato a ganhar a Libertadores, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil. O Corinthians já não se coloca tanto nessa situação, né, nessa condição. Ele não é favorito ao título do Campeonato Brasileiro e as Copas são mais difíceis ali de prever, né? Sem muita força, sem fazer muita força, o Corinthians chegou às semifinais das últimas 2 sul-americanas. Então, pode chegar longe no torneio, né? Acho que até potencialmente ao lado do Cruzeiro ali, são os 2 melhores times. Mas tem que ver que força que o Corinthians vai entregar para a Copa Sul-Americana. Então, perder o título na quinta-feira tem um peso, na minha visão, muito maior para o Corinthians do que para o Palmeiras, e do lado do Palmeiras, principalmente por esse cenário. De já ter perdido o primeiro jogo em casa, claro que vai ter uma pressão, vai ter protesto, se não ganhar, tudo mais, mas assim, o pior já foi feito, né? Que é não ter conseguido levar uma vantagem para o jogo da volta. Uma eventual derrota seria meio que uma consequência do que aconteceu no primeiro jogo, né? Então, para o Corinthians, acho que tem uma pressão muito... Eu quero saber a opinião de vocês. Deixem seus comentários aqui embaixo. Vamos debater! E se você é palmeirense de coração, não se esqueça de se inscrever no canal Verdão Campeão FC para ficar por dentro de tudo que rola no nosso Verdão rumo ao